eu vou criar aqui uma outra region, né, para dar continuidade na aula passada, que a gente vai fazer nessa region as consultas. E o objetivo hoje é fazer uma simples consulta e mostrar os dados dela na tela, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma consulta. Como nós estamos fazendo de jogador, né? Essa classe de controller, ela é de jogador, então ela vai retornar para quem chamar ela um jogador. Tá? E eu vou chamar ela de buscar por código, tá? Então eu vou simplesmente passar o código como parâmetro e eu quero fazer a busca por código. E aí novamente a gente vai criar lá, né, Ih, caramba. A gente vai criar a string de SQL que vai receber o comando SQL que nós vamos mandar para a tela. Então, eu vou fazer lá, ó, select, deixa eu procurar aqui no banco para a gente ver como é que está a tabela de jogador. Ó, código, e-mail, nick e senha. Então lá, select código, e-mail, nick, senha, from jogador, where código igual a código. Beleza? Então criei a string SQL. Agora eu vou fazer lá o command. Command recebe um new SQL command. E esse new SQL command eu tenho que passar dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a string SQL e o segundo parâmetro é a conexão, que está sendo devolvida no método conectar. Tá joia? Bem, feito isso, eu vou ter que substituir o parâmetro código, né? O parâmetro código com um parâmetro lá, né? Então, par igual a new SQL parameter. E aí desse SQL parameter eu digo qual é o parâmetro que vai ser substituído, que é o @code, e qual é o valor que vai entrar nele. Vai entrar a variável código que está sendo passada aqui como parâmetro. Tá? Vou dizer qual é o tipo de dado que vai ser que essa variável, esse parâmetro tem, né? Então, par.sql dbtype, ele vai receber o system data SQL dbtype ponto, aí eu vou procurar o parâmetro aqui que é o int. E vou adicionar agora esse parâmetro lá no meu command. Então adicionei o parâmetro no command, agora eu tenho já toda a estrutura para eu poder mandar isso aqui para o banco de dados. O que eu faço agora? Eu vou ter que usar a minha variável header para receber esses dados que vêm do banco.
Então veja, quando eu mando um SQL para o banco, um insert, delete, update, eu só faço o command.execute não query. Porém agora eu vou enviar o SQL e eu espero receber um conjunto de dados. Então eu tenho que ter esse header para receber. Então esse header recebe o command.execute header. Beleza? E aí o header vai lá para o banco, executa e traz de volta, né, o execute header vai lá no banco, executa a minha consulta e traz de volta os dados, tá certo? Veja, se der erro nessa linha, é bem possível que ou o meu select esteja com erro, ou o meu método conectar não conectou no banco. Então, uma vez conectado no banco, provavelmente o erro está no SQL, tá certo? Bom, como é que vem as coisas aqui no banco para mim? O meu header, ele está organizado assim, ó. Olha só, ele vem assim, ó, BOF, que é o Begin of File, tá? Depois ele vem todos os dados que eu trouxe do banco de dados com a minha consulta, e ele finaliza com EOF, End of File, tá? Esse cara aqui, esse header, eu navego nele através de ponteiros. Então, eu tenho um ponteiro que muda de linha, certo? Então, esse ponteiro ele está apontando para uma linha de registro, tá? Então, eu só movo o ponteiro para o próximo, para o anterior, para o último ou para o primeiro. Ponto final. E aí no meio tem esses dados. Então, quando eu estou apontando, por exemplo, para essa linha de dados, aí sim eu acesso o nome de cada coluna. Código, nick, e-mail, senha, e aí vai. Tá? Então, primeiro eu tenho que fazer o ponteiro apontar para cada linha de dado. O ponteiro, ele começa apontando em Begin of File. Então, se eu executei essa linha, o ponteiro, logo após, está apontando para Begin of File. Trouxe dados, ele fica assim. Quando eu executo uma consulta no banco e essa consulta não me retorna nada, o meu header fica assim, ó. Begin of File e End of File. Não tem dados, tá certo? Então, se eu mover o ponteiro, eu já saio do Begin of File e vou para o End of File. Tá certo? Tá tranquilo? Bom, o método que move, ó, ele move para o próximo. Então, o método chama Next. Tá certo? Toda vez que eu chamo o método Next, eu movo o ponteiro para o próximo. Previous para o anterior. Last para o último, first para o primeiro. Tá certo? Esses métodos, eles me devolvem um valor booleano. Então, se eu movi para cá e ele encontrou dados aqui, ele me devolve true. Se eu movi de novo, ele encontrou dados, ele me devolve true. E ele vai me devolvendo true até eu encontrar o End of File. Quando eu movo e encontro o End of File, ele me devolve false. Tá certo? Então, toda vez que eu mando um método next, se ele moveu o ponteiro para o próximo, se ele encontrou o End of File, ele me devolve false. Se ele me encontrou uma linha de registro de dados que veio do banco de dados, ele me devolve true. Então, como é que eu tenho que fazer?
Lembra, ele já vem apontado aqui, ó, no begin of file. Então, olha só o que eu faço. Se o meu header... deixa eu fazer uma comparação aqui. Na verdade, eu confundi as linguagens. O next, o first, o previous é no Java. Aqui é read. Então, o read ele passa para o próximo. A ideia é a mesma, ele passa para o próximo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de ter um jogador para eu devolver como resposta. Porque o meu método aqui, ó, ele devolve um jogador. Então, eu já criei a variável jogador e agora eu vou perguntar para ele, ó, se o header.read, ou seja, se ele moveu para o próximo e esse método me devolveu um true, significa que veio o registro aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, eu não estou procurando, não estou fazendo uma busca pela chave primária. Então, lembra, a chave primária, ela identifica de forma única uma linha na tabela. Então, ou vem um, ou não vem nenhum. Se eu botar uma chave primária que existe, só vem uma linha. Se eu botar uma chave primária que não existe, não vem linha nenhuma do banco. Tá certo? Então, eu vou verificar aqui, ó. Se, quando eu chamei o método read e ele moveu o ponteiro, se ele moveu direto para o EOF, isso aqui me devolve false e eu saio do meu if. Se ele pegou e encontrou uma linha de dados, beleza, eu sei que eu só tenho essa linha, porque eu estou buscando pela chave primária. Tá beleza? É diferente de, por exemplo, eu quero todos os jogadores que moram na cidade ou moram no Brasil. Ponto final. Aí eu sei que a chance de eu trazer mais que um é grande. Então eu não vou poder usar só um if aqui, né? Eu vou fazer uma estrutura de repetição. Mas enfim, se ele leu, se ele moveu o registro para o próximo, o ponteiro para o próximo, e conseguiu ler uma linha de dados, significa que eu trouxe um jogador. Tá certo? Então, se eu trouxe um jogador, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar esse jogador para eu poder preencher os dados dele. E aí, agora sim, eu vou fazer set em cada atributo do jogador. Ó, j.código, ó lá, recebe. Como é que eu vou receber? Esse atributo, ele é inteiro. E eu pego o valor de cada coluna que veio do banco, eu pego ele como um object. Por quê? Porque em princípio, eu não sei se esse cara vai vir um binário, se é um int, um varchar. Então eu pego ele como object. Então eu já vou fazer aqui, ó, int32.parse, já vou passar ele, tá? Vou transformar ele. Aí eu vou fazer, ó, header.getValue, estou pegando o valor dele. Quando eu pego o valor, eu poderia fazer assim, ó, getValue da posição 0. E aí, lembra, esse cara aqui, ó, header.getValue na posição 0, eu estou pegando um objeto. Só que o meu int32.parse, ele passa de string para inteiro. Então, eu tenho que dizer que esse objeto aqui, ó, eu vou fazer um toString nele. Tá certo? Então, eu peguei um objeto, transformei para string, para depois eu conseguir passar para int, para jogar na variável. Só que, olha só, essa é uma forma de eu fazer, tá certo? Que é a forma que eu não faço. Por quê? Porque, olha só, tá vendo que eu fiz um getValue na posição 0? Eu fiz na posição 0 porque o meu código, eu coloquei o SQL, eu busquei no meu SQL
o campo código como o primeiro campo do meu select. Então, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Tá vendo? Tranquilo? A ideia? Só que imagina você lá na frente dando uma manutenção no teu jogo. E aí você descobre que você tem que colocar um campo aqui. Pronto, o cara que é 0 virou 1, o cara que era 1 virou 2, o outro virou 3. Aí você vai cagar isso aqui tudo. Cara, tem SQL que é grande pra caramba. Tem SQL que se você imprimir numa fonte 12, não cabe numa folha A4. Entendeu? Então, esse aqui é pequenininho, fácil de manter. Mas ele pode ser uma parada gigantesca que você vai ficar enrolado depois. Tá certo? E, tipo, não é legal sempre... Você poderia falar assim para mim, professor, é fácil, é só eu colocar por último. Né? Muito fácil, que aí eu aumento um lá no meu header. Mas pensa o seguinte, quando você faz select juntando 2, 3, 4, 5, 7, 10 tabelas, o que eu faço, por exemplo, para a minha organização? Eu pego e coloco os dados de cada tabela num bolo só. Eu não vou pegar a select dado A da tabela 1 e depois lá no final ou lá no meio tem o dado B da tabela 1. Pô, na hora de eu procurar, de eu me achar, vai ficar ruim para eu entender o código. Então eu falo, ó, tabela 1 eu quero o dado tal, 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 tabela 2 eu quero o dado tal, tal, tal. Então eu agrupo por tabela. Então muitas vezes você precisa adicionar no seu SQL uma coluna que está na primeira tabela. Então você vai mudar lá na primeira e sai cagando todo mundo para frente. Estão entendendo a ideia? Então eu prefiro muito mais fazer o seguinte, olha. Pegar aqui, ao invés do 0, né, de eu taxar, eu chamar um outro método, que é o reader.getOrdinal. E aí eu passo como parâmetro para ele o nome que eu dei aqui, ó, para essa coluna. Se eu apelidei essa coluna, eu tenho que dar o nome do apelido, tá? Se eu apelidei, eu tenho que dar o nome do apelido. Então aqui, ó, como essa coluna aqui não tem apelido, eu passo aqui, ó, código. O que esse cara vai fazer? Ele vai procurar nas colunas do header qual é a coluna código e vai retornar o número dela. Então a parada fica automático. Se no meu próximo select eu aumentar um campo, ele vai buscar de forma automática qual é o número correspondente àquela coluna. Então se a coluna mudou de lugar, ele traz um número diferente. Tá certo? Tá entenderam isso aí? Hein, galera? Na falta de alguém falar alguma coisa, né? Entendeu? Então, olha lá. J. O e-mail não preciso fazer o parse, né? Reader.getValue de reader.getOrdinal de Bom, feito isso, eu já faço o seguinte, ó, return o J, já retorno ele daqui. Se não, né, se quando eu for executar o header, esse cara retornar falso para mim, eu já vou aqui fora e faço um return null, né, porque não veio nada, eu retornei nulo, tá? Então, eu vou aproveitar a tela que a gente tinha feito na aula passada, vai ficar obviamente bem feia, mas eu vou aproveitar ela, né?
que era do teste do insert. Eu só vou colocar aqui, olha. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar esse buscar aqui, né? Então, ó, duplo clique aqui e vamos começar a programar nele. Eu simplesmente vou instanciar a classe de controle, ser jogador igual a new controle jogador. Vou criar aqui um jogador J que já recebe C jogador ponto buscar por código, e aí eu já passo aqui, ó, int 32.parse de txt código.text. Beleza? Então, com isso aqui, eu já espero que o J já seja um jogador válido. Aí agora eu basicamente atualizo os outros campos, sei lá, txt mail.text recebe j.mail. Beleza. Então vamos testar. Vamos testar de cara assim, ó, olhando para o banco. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, select asterisco from jogador e vou mandar ver, ó. Olha lá, tem um jogador 1 só. Então, vamos ver aqui. Ó, se eu colocar lá, ó, 1 e mandar buscar, olha lá, ele trouxe os dados desse jogador 1. Aí agora, por exemplo, se eu colocar 2 e mandar buscar, olha lá, ó, ele não trouxe nada. Então, isso aqui, ó, ainda está relojando aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui ainda está com erro. Por quê? O 2 não tem. Então o que eu vou ter que testar, ó? Se lembra que o J pode voltar nulo se J for diferente de null. Só que eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, se não, eu vou simplesmente limpar os campos. Então, eu vou pegar essa galera toda aqui, ó. Porque aí, se não tiver, ó, 1, busquei, ó, 2, limpou. Tá certo? Eu poderia mandar uma mensagem de dados não encontrados, coisa e tal, mas já ficou bacana, tá? Então, basicamente, vai ser esse o procedimento. Tranquilo? Olha, com isso, a gente já matou inserir, alterar, excluir e buscar, né, consultar um único registro do banco. Na próxima aula, a gente vai fazer uma consulta buscando um monte de registros, tá? Daqui, a gente já pode fazer, por exemplo, ó, a gente já pode fazer aqui um outro botão para fazer
para a gente testar o alterar que nós fizemos na aula passada. Tá? A gente pode testar o alterar. Então, ó, vou fazer lá o alterar. O que eu vou fazer com ele? Eu vou copiar o código aqui, ó, do inserir. Vou colar no alterar, porém, o meu... Qual vai ser a diferença do meu alterar? Eu vou ter que colocar aqui, ó, j. Ponto, vou ter que passar o código. Né? E aí aqui vai dar erro, né? Porque eu esqueci do integer.parse. E aí aqui, ao invés de inserir, eu vou chamar o alterar. Vamos ver se funciona. Ó, vou buscar o jogador 1 e vou substituir o nick dele de Ed para Ednei. Mandei alterar. Opa lá, deu pau, tá vendo? Vamos ver o que ficou errado aqui, ó. Deixa eu ver. Sintaxe incorreta, próxima palavra-chave where. Ah, já sei o que deu. Olha que merda que nós fizemos. Tá vendo? É a tristeza do copiar e colar, né? No alterar, a gente colocou, esqueceu de alterar o SQL, né? Então ele ficou com insert no alterar. Então agora, ó. Ó, busquei o 1, vou mudar para Ednei, vou mandar alterar. Vamos ver se vai funcionar. Agora, ó, não deu nada. Vou buscar o 2 só para limpar os campos. Agora eu busco o 1 de novo. Olha lá, alterado. Beleza? E vamos criar um aqui só para a gente, ó, só para limpar os campos. Vou criar aqui, ó. Oi? É porque a gente ainda não criou, mas mais fácil criar um limpador de campo. @gmail.com. Vou colocar o nick desse cara de apagar. E a senha, vou chutar o balde aqui, ó. Inserir. Beleza. Agora, se eu mandar localizar ele, ele tá lá. Beleza. Vamos criar o... Vamos fazer a chamada do apagar. Excluir, e aí eu vou mandar excluir. Bom, novamente é ctrl jogador, c jogador igual a new controle jogador, e aí simplesmente c jogador ponto excluir. Eu tenho que passar um jogador. Então, tá faltando eu passar um jogador. Eu vou fazer o seguinte, ó, jogador j igual a new jogador, jogador.código recebe int32.parse de txt código.text, e aí sim eu mando excluir
o J, que é o jogador. Bom, vamos lá. Ó, vou procurar o... Ah, é o 2. Vou procurar o 2. Ah lá, tá lá, vou mandar excluir ele. Beleza, agora se eu mandar buscar ele de novo, ele some, porque não tem mais. Não está mais no banco. Tá joia? Obviamente, eu deveria melhorar meu código e fazer isso aqui, ó, botão direito. Tá vendo a parte que eu limpo os campos? Botão direito aqui, ó, selecionei todo mundo. Refactor extract method. Aí eu vou chamar esse método de limpar. Ok? Olha lá, só chama ele de limpar, ele ficou escrito aqui. Então, no meu excluir, eu logo em seguida chamo aqui novamente o limpar para eu não precisar programar ele de novo. Tá certo? Bem, galera, fechamos nisso hoje. Próxima aula a gente vai pegar e vai buscar do banco de dados mais de uma linha, tá? Então com isso, ó, daquele banco do trabalho de vocês já estão sabendo inserir, alterar, excluir e buscar, consultar um único registro, tá?